amém. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A gente pode entender aqui, como ensina um falecido teólogo equatoriano chamado Orlando Costa, que esse assim como de Jesus em João 20, ele se torna um modelo, um paradigma para nós da missão da igreja. Jesus está dizendo, da mesma forma que o Pai me enviou para esse mundo, eu estou enviando vocês. John Stott, no livro Ouço o Espírito, Ouço o Mundo, ele diz que é completamente diferente a forma que Deus veio à Terra, a missão que ele fez, da missão Apolo para a Lua. Porque aquela missão do homem para a Lua, ele precisou levar todo o aparato da Terra para poder viver aqueles breves minutos na Lua, aquele breve tempo que ele passou ali. Em contrapartida, Jesus vem e se identifica completamente com a humanidade. Ele de fato entra na nossa história, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é sono, ele sabe o que é frio, ele de fato entrou na nossa história. Ele era 100% homem, como Mateus enfatizou aqui para os homens, no tempo que nós tivemos aqui pela tarde. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele pode se identificar conosco, e nesse sentido, enquanto ele esteve nessa terra durante o seu ministério de 3 anos, ele pode nos dar muitas lições, preciosas lições para a gente exercer a nossa missão, para nós exercermos a nossa tarefa enquanto igreja. E pensando nesses movimentos de Jesus, nas geografias especialmente que Jesus passava, a gente pode tirar algumas lições, e o mesmo equatoriano, Orlando Costa, ele diz algo interessante. Pode passar. Ele diz assim, se como vários livros do Novo Testamento ensinam, a evangelização se deu em primeiro lugar aos pobres, aos despossuídos e aos oprimidos. E se eles são o que estão mais habilitados a entender o significado do Evangelho, conforme Mateus 11 vai nos ensinar, então a Galileia, como símbolo da periferia, deve ser entendida como princípio universal em relação à teologia da evangelização. Assim, a particularidade da periferia deve informar todo e cada contexto da evangelização. A gente pode não concordar totalmente com a teologia do Orlando Costa e de outros pensadores latino-americanos, mas isso aqui ele está tendo uma sacada muito interessante. Jesus foi conhecido especialmente pelo seu transitar na Galileia, Galil, ali que tem a ver com um círculo, um lugar que era rodeado de cidades extremamente pagãs. A região da Galileia, ela foi tão oprimida ao longo da história, das revoluções que tiveram ali, das revoltas que tiveram, inclusive dos macabeus, que aquele povo se tornou completamente sem identidade. Há um pensador brasileiro que diz assim, não é por acaso ter tantos endemoniados naquela região, porque onde não tem uma identidade muito bem definida, Satanás está pronto para fazer a sua identidade ali, deixar a sua marca ali. E Jesus transitando durante tanto tempo na Galileia, mostra para nós que esse lugar está muito mais aberto para ouvir o Evangelho, para ouvir a mensagem. Então essa sacada do Orlando Costa, ela é verdadeira, ele não está dizendo nenhuma bobagem. Jesus deu prioridade para um povo, e de fato esse povo tem o coração muito mais aberto para receber o Evangelho da graça de Deus. Isso a gente vê percorrendo as Escrituras, daqui a pouco eu vou entrar nisso. Mas pensando na geografia, tem um outro pensador brasileiro, o Rafa e o Saulo conhecem bem, o Rodrigão, que é o Carlinhos Queiroz, o pastor Carlinhos Queiroz. Ele cita algumas geografias também que Jesus passa durante o seu ministério, e ele pega assim, essas 5 e fala, a gente precisa aprender com essas geografias de Jesus, se nós queremos ter êxito na missão, enquanto igreja e enquanto discípulos. Ele vai citar a manjedoura, ele vai citar para nós o deserto, a entrada de Jesus em Jerusalém, aquela entrada triunfal, o Getsêmani e por fim o Calvário. Então a manjedoura, o deserto, a entrada triunfal em Jerusalém montado num jumentinho, o Getsêmani e o Calvário, essas geografias que Jesus pisou, elas têm muito a nos ensinar. Elas são simbólicas, mas elas nos ensinam muito enquanto igreja. Então eu queria pensar brevemente nessa noite sobre essas 5 geografias que Jesus vai durante o seu ministério. A primeira delas que a gente viu aqui é a manjedoura. Jesus entra na história humana, indefeso como um bebê,
Imagina o Deus, o Senhor da criação do cosmos, se sujeita e se coloca aos cuidados de um casal jovem, José e Maria, cuidam de Jesus, ele é colocado na manjedoura. Isso é muito interessante, é muito interessante. O rei do universo, ele decidiu não nascer no palácio. O Deus da criação, quando entrou na história humana, ele decidiu não se identificar com poderosos. Ele decidiu não se identificar em um lugar em que a entrada era exclusivo para pessoas poderosas, para pessoas ricas, para pessoas que podiam comprar alguma coisa, para pessoas que tinham um status diferenciado na sociedade. Jesus não quis se identificar com esse tipo de pessoa. Quando ele nasceu, ele foi colocado em uma manjedoura, em um lugar acessível a qualquer tipo de pessoa. Qualquer pessoa pode entrar num estábulo. Mas no palácio nem todo mundo consegue entrar. No palácio entra rei, entra poderoso, entra aqueles que os reis permitem, que os poderosos permitem. No estábulo entra qualquer pessoa, especialmente as pessoas mais simples. Como é descrito no nascimento de Jesus. O texto de Lucas vai dizer que haviam pastores, gente que por causa do seu trabalho ficava privado, não conseguia participar das cerimônias religiosas, porque eles tinham que cuidar das ovelhas, do gado. Então estava lá 3 pastores cuidando, e para eles é anunciado, um anjo aparece e diz: na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Que coisa maravilhosa. Ele vai anunciar para esses pastores, gente simples, e esses homens vão animados ver o que aconteceu, vão animados encontrar o rei dos judeus, o rei dos reis e senhor dos senhores. É gente simples que entra. O evangelho, ele não tem bloqueios em relação a poderosos, evidentemente. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele vem de uma forma que qualquer tipo de pessoa pode chegar a ele. Mas se ele se identificasse com um tipo mais como o palácio, como os reis, esses aqui teriam muita dificuldade. Mas no evangelho a gente vê o contrário, ele prefere vir de forma simples, onde todos têm acesso, mas geralmente esses simples são os que captam a mensagem. São esses que entendem a boa nova, geralmente. Eu citei aqui, da última vez que refleti, falando desse princípio. Jesus, em Mateus 11, que ele cita aí, ele diz: Pai, eu te louvo e te agradeço, porque foi do teu agrado esconder essa verdade sobre quem eu sou dos poderosos, e revelar essa verdade para quem? Para os simples. Olha o que Jesus está dizendo em Mateus 11, foi do agrado do Pai esconder a verdade do Evangelho dos poderosos. Quem acredita em eleição, em predestinação, pode dizer assim: Deus escolheu, predestinou especialmente gente simples. Ele escolheu se revelar especialmente para gente simples, para pessoas desprovidas de poder na sociedade. Tiago vai falar a mesma coisa, irmão de Jesus, na carta dele, capítulo 2, verso 5, porque foi do agrado de Deus revelar-se aos pobres aos olhos desse mundo. Aí Tiago é mais contundente, porque quando ele fala que é pobre aos olhos do mundo, isso implica numa situação econômica, porque ele está falando, o mundo olha e fala, eles são pobres, e foi do agrado do Pai se revelar para esses pobres. Paulo, na carta dele aos Coríntios, capítulo 1, verso do 26 a 30, ele diz, Deus escolheu as coisas loucas para quê? Para confundir os sábios. Inclusive ele vai dizer assim, olhem para vocês, pessoal de Corinto, vocês são de nobre nascimento? Vocês têm posição elevada? Não são a maioria de vocês simples? Aí ele vai dizer, porque Deus escolheu gente assim. Por quê? Será porque Jesus tinha preconceito? Não, evidentemente que não. É porque o rico tem uma dificuldade gigantesca de quebrar seu sentimento de autossuficiência. O mesmo Carlinhos que eu citei aqui, ele diz assim, é muito fácil o pobre quebrar um ídolo que ele comprou na feira por R$5, mas é muito difícil o cara deixar de confiar no ídolo da conta bancária gorda dele. É muito mais difícil. Se a gente olha para o Evangelho, a gente vai ver que os ricos e religiosos geralmente fazem uma pergunta para Jesus, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
Mas para o simples e pobre, é Jesus que faz a pergunta: o que você quer que eu te faça? Pode olhar na sua Bíblia. Percorre Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver gente que se acha poderosa dizendo para Jesus: o que eu tenho que fazer? E Jesus se dirigindo ao simples: o que eu tenho que fazer para você? O que você quer que eu te faça? Ele encontrou um pobre mendigo e diz: o que você quer que eu te faça? É óbvio, ele quer ver, é cego. Fiz uma pergunta de corintiano aqui, né, Guilherme? O que você quer que... Corintiano quer me bater depois. A Bárbara também, já me olhou aqui, ó. O que você quer que eu te faça? Porque essa gente está com o coração aberto. Essa gente não tem dificuldade, na maioria das vezes, de reconhecer que é miserável, pobre, cego, nu. Essa gente geralmente não tem dificuldade de depender da graça de Deus. Até porque se não depender da graça, vai depender do quê? O cara já está acostumado: eu só tenho Deus mesmo, eu preciso me agarrar nele. E o Evangelho diz: bem-aventurado é esse, é o pobre de espírito, é quem se faz como mendigo diante de Deus e diz: eu não tenho nada, eu preciso da tua graça. Como o Bartimeu orou: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Esses são aprovados por Deus. Gente que reconhece a sua miséria e se agarra na graça. Agora, o que a gente aprende aqui como igreja então, nessa geografia da manjedoura, do estábulo? A gente aprende que nós nunca podemos, como igreja, criar meios de inclusão que envolvem status quo, posses, a sua posição na sociedade. A gente não tem que fazer acepção de pessoas. Eu vou incluir esse aqui porque o dízimo dele é gordo, porque a oferta dele é maior. Não, eu vou agradar esse aqui porque ele é poderoso. Afinal, olha só, ele é um doutor na sociedade. Se a gente fizer isso, a gente está anulando o que Jesus fez. Não é o princípio da manjedoura. Isso é o princípio do inferno. Isso é o princípio da religião. A igreja entende isso e ela fala: a gente precisa se identificar especialmente com a Galileia, com quem Jesus priorizou. Jesus foi nos lugares onde ele sabia que estavam ali os eleitos do Pai. Como igreja, a gente precisa entender esse princípio. Se nós queremos evangelizar, não existe geografia melhor do que a manjedoura. Entenderam o que eu estou falando? Não existe geografia melhor que a Galileia. Ou como eu falei na semana passada, a Cesareia de Filipe. Não existe lugar melhor do que onde existem os pequeninos de Deus. As coisas loucas desse mundo, os pobres aos olhos do mundo, os pequeninos que Jesus exaltou o Pai. Como o primeiro ensinamento aqui da manjedoura é entender: precisamos nos identificar especialmente com esses, na nossa tarefa de evangelização, no nosso papel da grande comissão, e nunca criarmos mecanismos de inclusão que façam essas diferenças do poderoso, do pequeno. Não podemos fazer isso. No reino de Deus não há diferença entre homem e mulher, escravo, livre, gentil, judeu. Todos são dependentes da graça. Amém? Primeira coisa que Jesus nos ensina então com a manjedoura: se identifica com aqueles que ele se identificou. Não faça acepção de pessoas. Mas aí a gente tem um segundo ensinamento como igreja, se a gente quer ter êxito, que é o deserto. O texto vai dizer que Jesus foi batizado. E aí, o que acontece? Vem uma voz do alto e diz o quê? Esse é o meu filho, amado, em quem me comprazo, quem tem o prazer. Vocês lembram? Tá difícil aí, vocês estão vivos? Pode responder, viu, gente? Rapaz, está todo mundo morto aí, dormindo. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí diz assim, Lucas vai dizer: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Você vê que nem sempre é o diabo que te leva para o deserto, às vezes é o próprio Espírito de Deus que está te levando para lá. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E a primeira coisa, depois de 40 dias sem comer, que o diabo fala para ele é o quê? Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Como assim, se tu és o Filho de Deus? Ele acabou de ouvir no batismo: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E a primeira tentação diz: se tu és o Filho, então faz isso. O que o diabo está querendo fazer com Jesus? Está querendo que ele coloque a identidade dele na sua produtividade. Então eu sou se eu produzir muito. Se eu transformar a pedra em pão, aí eu sou filho de Deus. Mas ele já era reconhecido, já tinha o agrado do Pai, sem fazer qualquer coisa. Porque antes de fazer, eu preciso ser. Eu não posso construir a minha identidade no que eu produzo.
Tem muita igreja hoje construindo a identidade na sua produtividade. E aí sabe o que acontece? Quando a gente não produz como esperado, a gente fica tentado a procurar um mecanismo, uma ferramenta, e hoje tem um monte de ferramenta por aí, tem um monte de metodologia que o pessoal sai vendendo por atacado. Então uma igreja cria uma metodologia, dá certo, aí ela começa a passar para as outras. É tipo franquia, aí todo mundo pega a visão, entra na visão, outra igreja entra na visão, porque a gente quer produzir. Queremos gente, queremos pessoas, queremos muita gente encher, quer produzir, mas não é isso que faz uma igreja. Porque hoje tem muita igreja, cheia de gente, mas não tem vida de Deus, não tem o essencial. Não é aí que a gente tem que construir a nossa identidade. A nossa identidade tem que ser construída na palavra do Pai. Esse é o meu filho. O Pai já tinha falado. Deus já olhou para você e para mim e disse: tu és meu filho. Porque aqueles que creram em Jesus receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Você já é filho de Deus. Você já recebeu esse poder para se tornar filho de Deus. A igreja já é igreja de Deus. E ela tem que ser construída no que Deus diz. Como é que a gente pensa igreja? Na hora da crise, em qualquer momento, é o que Deus diz. O que a igreja é hoje? Num período de relativização moral, da verdade, a igreja é coluna e baluarte da verdade. De modo que a gente não pode ter medo de pregar a verdade. A gente não pode ceder aos caprichos do mundo contemporâneo para não sermos aceitos. Tem muita gente que quer ser aceito, que aí tem a ver com a segunda tentação. Que o diabo leva Jesus para o pináculo do templo e diz: se tu és o filho, se atira, porque ele escreveu, dará ordem aos teus anjos para que te guardem. E Jesus diz, também está escrito: não colocarás o Senhor em prova, não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo está propondo? Olha, se Jesus tivesse pulado do pináculo, e os anjos sustentassem ele ali, todo mundo ia ver e falar, bater palma. Qual que é a segunda tentação? Construir identidade na aprovação do outro. Os nossos filhos sofrem esse tipo de tentação no dia a dia. Dizem estudos que depois de certa idade, já não é a voz dos pais que vai pesar sobre os filhos adolescentes, é dos amigos. E tem muito filho que vai sofrer essa tentação e vai querer construir a identidade dele na pressão dos amigos. Ele quer a aprovação dos amigos, para não ser rejeitado pela turminha, para não sofrer bullying. Aí ele vai abrindo mão às vezes da verdade, do que ele aprendeu, do evangelho, da moralidade. Sofrem isso. De modo que como pais, nós precisamos incentivá-los a terem coragem de ser como um Daniel, de ser como os amigos de Daniel. Que na hora que mandaram todo mundo se curvar, eles ficaram de pé. E na hora que mandou todo mundo ficar de pé, Daniel se curvou para orar. Se o mundo pressionar a gente se ajoelhar, a gente fica de pé. Se ele falar para a gente ficar de pé, a gente se ajoelha diante de Deus. E os nossos filhos têm que ter coragem de fazer isso. Mas a igreja também. Porque às vezes a gente quer a aprovação dos homens. Às vezes a gente sofre a pressão dos homens e fala assim, então tá bom, vamos pensar a igreja diferente. Eu estou a vida inteira na igreja. Às vezes eu vejo os irmãos, eu trouxe meu amigo aqui, vai meio devagar, pega leve, não fala assim. Depois a gente está querendo agradar o cara para ele ficar na igreja. Mas eu agrado hoje, amanhã eu vou ter que continuar agradando. Não é assim que a gente não tem que relativizar, trazer as pessoas a custo da verdade da palavra de Deus. Paulo diz assim, se eu estiver procurando agradar homens, eu já não sou servo de Deus, porque a minha função é agradar a Deus. E se eu estiver agradando Deus e pregando a verdade, Deus vai saber quem tem que ficar ou não. A verdade vai convencendo corações. E quem dá o crescimento para a igreja é quem? É o método ou é Deus? O que diz Atos? Dia a dia, quem que acrescentava os salvos? Hã? Oh, amém, gente. Eu achei que você estava dormindo aí. Essa máscara já não dá para ouvir nada. Aí vocês... Qual que é a terceira tentação? A tentação da glória. Tudo te darei se prostrado me adorares. Tem gente que acha que essa promessa é de Deus, né? Tem um meme na internet que fala assim, se você crê no Deus dessa mensagem, digite amém. Tinha um monte de crente que põe amém, amém, amém. Mas foi Satanás que falou, não foi Deus. E às vezes a igreja quer as glórias do mundo. Ela quer a posição,
ela quer influência política, ela quer ter influência na cidade, e aí a custo da identidade. Jesus está ensinando para nós não cedermos à pressão, à tentação da produtividade, da aprovação dos homens e nem das glórias do mundo. Não importa se você nunca vai ser rico, não importa, o chamado é para ser fiel, amém? Tem um amigo meu que é pastor em Uberlândia, o Ari Júnior, ele escreve brincando assim: o diabo nunca me tentou com dinheiro, dá uma raiva. Ele brinca, né? É sempre na pobreza, né? Tem um outro meme que fala assim: já provei para Deus que eu sou fiel na pobreza, Deus podia me ajudar aí para mostrar que eu posso ser fiel também na riqueza. Porque a riqueza nos atrai, a gente fica fascinado com o dinheiro, né? Mas Jesus falou assim: você precisa construir a identidade na palavra de Deus, amém? Se a manjedoura nos ensina a nos identificarmos especialmente com um tipo de pessoa, o deserto nos mostra que precisamos construir a nossa identidade como igreja na palavra do Deus Altíssimo. Mas aí a gente vai para a terceira geografia, que é a entrada triunfal em Jerusalém. O texto diz que Jesus manda 2 discípulos pegarem um jumentinho, nunca montado. Quem conhece aqui de cavalo? Alguém já andou? Você cuida lá, né? Quando você pega lá um jumentinho nunca montado, é fácil? Difícil, né? Jesus fala: pega lá o jumentinho nunca montado, os discípulos trazem. E aí Jesus fala: eu vou entrar em Jerusalém com ele. Gente, tem todo o ingrediente para ser patética a cena. Jesus vai entrar num jumento, não é nem carruagem, é jumento. Nunca montado. E aí ele entra e o texto diz que os pequeninos começam a dizer, como a gente cantou aqui no começo: Hosana ao filho de Davi. Eles começam a entender a salvação de onde vem, clamando pela salvação do Deus Altíssimo. E um dos evangelistas vai dizer assim que os fariseus: repreende essa gente, e Jesus diz: vocês não leram que dos lábios dos pequeninos saíste o perfeito louvor? Tinha gente que entendeu aquela, não precisou de nada, era um jumentinho. Tem uma historinha elucidativa, que fala que o jumentinho, uma semana depois, foi pelo mesmo caminho. Aí voltou chateado para casa, falou: mãe, voltei no mesmo trajeto, não tinha ninguém aplaudindo, ninguém cantando, ninguém jogou ramos de palmeira, nada. Pelo contrário, fui entrar no templo, me jogaram pedra, me bateram. Ela falou: a diferença era quem estava com você na semana passada. Nós precisamos entender como igreja que o que faz a diferença é Deus. Não é o que nós temos, não são os nossos métodos. O que faz a diferença é se Deus estiver com a gente. Deus tem que estar com a gente. Como igreja, a gente tem que, especialmente quando a gente se reúne para adorar, é vir com o coração preparado para se encontrar com o nosso amado, com o nosso Senhor. E se está difícil, meu irmão, se prostra diante dele, pede perdão, porque é um momento único que a gente tem. É uma vez por semana que a gente se reúne com o privilégio de, como corpo, entrar no Santo dos Santos. E a gente aprende nas Escrituras que o culto é lugar de louvor, é lugar de palavra e é lugar de cura, inclusive. Quando Jesus entra no templo, que ele expulsa os que vendiam no templo, lembra aquele texto? O texto fala que ele expulsa quem compra e quem vende. Não é só quem vende, ele expulsa quem estava lá comprando. E aí ele diz: vocês não ouviram que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? E o texto diz que ele cura muitos doentes ali. Porque o culto é lugar de cura. A gente tem que vir com a expectativa de ser curado, de ser tocado mesmo por Ele. Vocês vêm se encontrar com Deus Altíssimo, com o Senhor que não é impossíveis para Ele. E a gente tem que vir com o coração aberto e querer sempre mais e mais da presença de Deus. Como eu falei no devocional de sexta-feira, é entender como Maria, que o lugar para se estar era lá prostrado aos pés de Jesus. Esse é o segredo, é estar prostrado aos pés de Jesus. É querer a presença de Deus na nossa vida. Buscar dia a dia a presença dEle em nós. Fazer como o Asaf entendeu depois de bater cabeça e dizer: não tenho bem maior do que Deus na minha vida. Qual é o lugar que Deus tem tido na tua vida, na nossa vida? Se o lugar que Deus tem na nossa vida não é o primeiro, isso vai se refletir no nosso culto público.
ele não vai ter vida, ele não vai ter cura, porque a gente está colocando Deus lá, num espaço pequeno da nossa vida. A gente está abrindo uma gaveta e colocando Ele numa gaveta, ao invés de permitir que Ele seja o Senhor total da nossa vida. E tem a ver com a quarta geografia, que é o Getsemane. No Getsemane, Jesus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu entendo aqui que Jesus não está com medo de cruz, de prego, de açoite, porque Jesus veio exatamente para esse momento. Inclusive tem muitos teólogos e psicólogos que vão fazer uma observação interessante, que Jesus foi crucificado com as mesmas ferramentas que ele usava no trabalho. O que ele fazia? Qual era a profissão do seu pai? Quais eram as ferramentas que ele usava? Não é curioso que as mesmas ferramentas que ele começou a trabalhar ainda novo, são as ferramentas que vão matá-lo. Psicologicamente ele está pronto para esse momento. Quantas vezes ele diz, eu vim precisamente para essa hora. Qual era a agonia de Jesus então? Essa perda da comunhão profunda que ele tinha com o Pai. Esse momento que as trevas, elas vêm como neblina para a luz do rosto do Pai na pessoa do Filho. É quando ele assume o nosso pecado, a nossa ofensa contra Deus. Essa era a agonia de Jesus. Essa era a agonia de Jesus. Porque a relação dele é tão intensa e tão profunda, que ele não queria esse momento de receber o juízo pelo nosso pecado. Sabe o que isso mostra para nós? Valorizar a presença de Deus. Valorizar estar com o nosso Pai. Ter amor pelo nosso Pai. Mas mais do que tudo é a gente romper com a nossa tendência de sermos autônomos, donos da própria vida. É até na hora da dor dizer, se possível, afasta, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero abraçar a tua vontade, doa o que doer. Eu quero que tu seja dono da minha vida por inteiro. Eu não quero que fique nenhuma gaveta escondida da minha vida, que a tua graça, que a tua glória, ela venha reinar sobre tudo que eu sou e que eu tenho. Eu já falei aqui a tentação que nós temos, de ficarmos cultuando Deus de maneira parcial. Que é a mesma ilustração lá com o faraó. O pessoal que está assistindo o Gênesis, é que já passou, né? Ah não, disfarça. Está no José, né? É a outra de Moisés. Eu achei que ia seguir, é Êxodo, que o pessoal já foi a primeira, foi antes, né? A tentação de faraó. Quando Moisés fala, Deus está mandando a gente cultuar no deserto, o faraó fala assim, vão primeiro os... Aliás, podem ir, mas fica pertinho. E ora por mim também. É a proposta diabólica. Acende uma vela para Deus, outra para mim. Fica perto, onde eu possa ter influência sobre a tua vida. Não se afasta muito de onde eu possa ter influência. Fica pertinho. Essa é a proposta do diabo. Ele não quer que você deixe de cultuar. Ele não quer que você deixe de orar, de ler a Bíblia. Ele só quer que você ofereça um culto parcial. Se você se entregar 90% para ele, está excelente. Porque você já está dividido. E quando você está dividido, você não adora a Deus. Ninguém pode servir dois senhores. Não tem como você servir Deus 90 e 10, não dá. Ou você serve a Deus totalmente, ou você não serve ninguém. Você está servindo a si mesmo, o diabo. Fica pertinho. Aí Moisés fala, negativo, a gente vai cultuar no deserto. Vem praga, ele vai de novo, aí o faraó faz uma segunda proposta. Ele fala assim, então vai só os homens, fica mulher, criança, posse, negativo. E vem mais praga. Não, tá bom, pode ir todo mundo, só fica o gado. E a resposta de Moisés, olha, você não está entendendo. Não vai ficar um casco no Egito. Nós não vamos deixar uma unha no Egito. Não vai ficar nada sobre a tua jurisdição. Não vai ficar nada sobre a tua influência. A gente vai adorar a Deus totalmente. A igreja precisa entender a se doar totalmente a Deus. Totalmente, a gente que promove o reino. E às vezes o reino não avança por culpa nossa. Porque a gente não se consagra totalmente, não consagramos a vida, as posses, a família, a gente precisa adorar por inteiro. E a última geografia é o Calvário. E Calvário é lugar de sacrifício. E a vida cristã é vida de sacrifício. Jesus diz assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A gente tem que anunciar a verdade lá fora, mas a gente não mata ninguém, a gente não faz a coisa pelo exercício do poder. A gente pode entrar
em esferas como a política, a gente tem que lutar pela moralidade correta, pela verdade, mas a gente sempre vai lá disposto a morrer. Morrer. E aliás, o que levou muitos a morrerem é porque pregaram a verdade. Ninguém morreu porque fez boas obras. Ninguém morreu porque foi usado por Deus de maneira mística. Os primeiros cristãos morreram porque eles falaram: Jesus é o Senhor. E não é só um Senhor, Ele é o Senhor. Não tem outro, é só Ele. E por isso que os romanos os mataram. Porque eles estavam falando de um Deus exclusivo. Se fosse mais um, maravilha, outro para o nosso panteão greco-romano. Mas eles dizem: é o Senhor. Por isso que eles são mortos. E quando a gente tem compromisso com a palavra, não tem outro caminho para nós como discípulos. Os cristãos e os profetas, eles morreram pelo compromisso, tanto com a piedade, como compromisso com a justiça. É por isso que tem 2 tábuas da lei. Não sei se você já parou para pensar nisso. Existem 2 tábuas, lembra que Deus escreveu 2 tábuas? Uma das tábuas tem a ver com as nossas, as ordenanças em relação a Deus. É vertical. Tem a ver com a nossa piedade. A outra tábua tem a ver com a relação com o próximo. É a justiça. E a gente vai ser perseguido por causa das 2 tábuas. Tem muito cristão que só se agarra à tábua da justiça, mas esquece da tábua da piedade, que alicerça essa. É a gente denunciar os falsos deuses da sociedade, os ídolos da sociedade. A ciência colocada como ídolo. Isso não é ser contra a ciência, pelo contrário, a ciência moderna só existe porque tinha cristão lá. Se você fizer um estudo histórico, você vai ver que a ciência moderna ela aconteceu porque a base dela era cristã. A consciência de um Deus único que criou o mundo corretamente. E por que eles usaram os cálculos matemáticos da física? Porque eles criam num Criador que colocou ordem. Por isso que a ciência moderna foi possível. Porque você tem um monte de gente estudando na história, vários povos, nenhum chegou no êxito que a ciência moderna chegou. Por que chegou? Porque o pano de fundo era a cosmovisão cristã. Então eu não estou falando mal da ciência, eu estou falando da ciência colocada como ídolo. Eu estou falando do discurso naturalista. Isso aí a gente tem que denunciar. Como eu já falei várias vezes, não existe neutralidade religiosa. Se a gente não abre a boca para falar lá fora, na esfera pública, tem gente colocando outros deuses no lugar. Por mais que eles falem: não, mas eu sou ateu. Mas não tem como. Você está se baseando em alguma coisa. Você tem que se basear. Não tem pensamento que não começa com um alicerce religioso. Tudo começa com um alicerce religioso. Na filosofia a gente chama de axioma. Todo mundo já abraça algumas coisas e fala assim: isso aqui é verdade, mesmo que você não prove. A própria ciência, o método empírico, ela abraça a verdade sem poder passar pelo próprio método dela. Então o que é isso aqui? Isso aqui é fé. Isso aqui é religião. Então tem um monte de gente lá fora ateu que está baseando a sua visão na religião deles. E a gente fica olhando e fala: mas eu não posso lá porque eu vou estar sendo... Mas eles estão colocando lá e a gente está aceitando passivamente, porque a gente aceitou um discurso secularista, que a gente não tem que colocar nossa fé lá, tem que ficar aqui restrita às 4 paredes desse templo, às 4 paredes da sua casa, a sua subjetividade. Enquanto isso, eles estão alicerçados em outra religião. Não importa se eles não chamem de religião. É religião. É religião. Roy Clauser, que é um filósofo ainda vivo, norte-americano, ele diz assim que, antigamente, você colocar como autoexistente, de onde todas as coisas surgiram, algum elemento da terra, isso aí chamava-se paganismo, era religião. Hoje o pessoal quer chamar de ciência. De repente eles dão um salto e falam: não, isso é ciência. Mas quando você fala: isso sempre existiu, isso aqui é fé, não dá para provar. Isso aqui é religião. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que acredita que a moral é relativa. Por que acreditam? Porque eles não acreditam num Deus no início de tudo. E aí a moralidade vira algo que os homens constroem. Por que eles estão levados a falar isso hoje? Não, a gente vai construindo a moral conforme tempo em tempo. Por que eles dizem isso? Porque lá no início eles não acreditam num Deus. Então eles podem trazer esse discurso para a escola, para a esfera pública, e a gente tem que ficar passivamente como cristão olhando. Não, a gente tem que falar. A gente tem que desmascarar esses ídolos e falar assim: ó, isso aqui é religião, velho.
Mas quando a gente faz isso, a gente é perseguido. Não tem como. Então a gente tem que denunciar os ídolos. A tábua da piedade, a primeira tábua. A segunda é da justiça. A primeira tábua, quem morreu foi Policarpo. Ele falou de Deus e ele foi morto lá no Coliseu. A segunda tábua da justiça, quem morreu foi um Martin Luther King. Que falou assim, a gente precisa parar com essa segregação nos Estados Unidos. A gente já tem lá a declaração norte-americana que todos os homens são iguais. E por ter compromisso com a justiça, ele é morto. E como cristãos, a gente tem que pegar as duas tábuas, da piedade e da justiça. E quando a gente assume esse compromisso, o destino nosso é ovelha no meio de lobo. Não tem outro destino. Sabe por quê? Porque a gente cantou aqui há pouco, né? Seguirei teus caminhos. Qual que é o caminho de Jesus? O final foi a cruz. Então um monte de cristão que fala, eu não quero falar disso, porque não tem como, você foi chamado para a cruz também. Jesus diz, me chamaram de Beelzebu, não esperem outra coisa de vocês. Se me perseguiram, irão perseguir vocês. Sabe por que às vezes não tem perseguição? Porque a gente não é crente de verdade, às vezes. É uns crentes do meia boca. Se a gente fosse crente de verdade, eu citei o Carlinhos aqui, né? O Carlinhos é um cara querido, né? O Najib conhece ele também, né, o Najib? É um cara, nossa, se ficar perto dele, o cara é carinhoso para chuchu, amoroso, né? A gente teve a oportunidade de ficar anos perto dele. E ele, mesmo tendo uma vida piedosa, um cara crente, ele fala assim, eu estou com 55 anos num contexto brasileiro injusto para chuchu, politicamente injusto, eu acho que eu não sigo Jesus de Nazaré direito. Porque se eu seguisse, eu acho que eu já tinha morrido. Se eu estou vivo num cenário de injustiça, é porque eu não estou seguindo tão bem Jesus. Mas o Carlinhos fala isso, imagina nós, né? Não tem, a geografia final é o Calvário, e a gente tem que estar inclinado pelo menos a passar pelo Calvário. Como igreja, então, é manjedora, se identificar com aqueles que Jesus se identificou, com a Galileia. Aí a gente vai no deserto e a gente cede à pressão da produtividade, da aprovação dos homens e dos poderes desse mundo, das glórias. A gente constrói a nossa identidade na palavra eterna de Deus. A entrada triunfal a gente aprende que não precisamos de mecanismos, de G12, de não sei o quê. A gente precisa de Deus na nossa vida. Se Deus estiver conosco, sempre vão ter pequeninos dizendo Hosana ao filho de Davi. A gente aprende a valorizar a presença de Deus no Getsemane e abrir mão da nossa própria vontade. E no Calvário a gente aprende que a nossa vida é de sacrifício. Amém? Vamos ficar de pé, tem uma palavra de oração.